Eu tenho liberdade pra desobedecer os meus pais, pra ser grosso com as outras pessoas, mas será que isso é responsável? Que elas brigam e depois, logo em seguida, a pessoa morre. E dita isso como uma regra, sendo que a vida não é feita só do último momento, ela é feita de vários momentos. Uma das coisas que me fez melhorar como pessoa na questão familiar, porque quando eu era adolescente, meio criança, eu era bem chato, né? Assim como quase todos os adolescentes, né? Então eu era bem chato, bem ríspido, bem grosso com meus pais. E quando eu fui amadurecendo, eu fui olhando pra morte. Quando eles não estiverem aqui. E, querendo ou não, isso mexeu muito comigo a ponto de eu melhorar como pessoa com eles. Não brigar mais, não discutir mais. Claro que se tem alguma coisa que eu possa melhorar na vida deles e eles veem um lado que eles podem mudar, eu vou ali e converso com eles. Mas se eu não vejo mudança, não faz sentido eu continuar naquela discussão. Então isso me pegou muito, né? A questão de, pô, se eu brigar com eles e eles morrerem daqui a um dia, ou logo depois que a minha briga acabou. E muitas vezes aconteceu faz alguns meses, na real. Uns 3 meses, por aí, onde que não é que eu discuti com meu pai, é que eu falei um pouco diferente do normal que eu falo com ele. Não fui ríspido, não fui grosso, mas eu falei de uma forma diferente. E aquilo mexeu tanto comigo que eu fui ali pedir desculpa. Eu vejo que não era nem necessário pedir desculpa, até porque o meu pai, quando ele falou, ele nem percebeu que eu fui grosso com ele. E o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque existem várias pessoas, eu acredito. Quer dizer, sim, existem, né? Essas pessoas, não é que eu acredito, existem mesmo. Que elas brigam e depois, logo em seguida, a pessoa morre. Só de falar disso já me dá um arrepio, porque eu fico pensando na dor dessa pessoa. A pessoa amava aquele ente querido, brigou com ele, e ele morre logo em seguida. Como é que essa pessoa consegue se curar dessa dor, se livrar dessa dor, ou pelo menos olhar pra ela e perceber, ok, ela faz parte de mim. Como é que eu vou lidar com ela daqui pra frente? Uhum, perfeito. Essa tua colocação, ela me fez pensar muito em uma questão de amadurecimento, porque tu trouxe a perspectiva de um Ângelo adolescente, jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem que ser um pouco mais imaturo. E além de maturidade, a gente volta naquilo que eu já comentei de não pensar muito no futuro, não pensar que um dia nós vamos morrer, ou não ter tanta responsabilidade. Inegavelmente, adolescentes têm menos responsabilidades do que pessoas adultas. E a responsabilidade, ela nos molda também. Como eu te falei, eu gosto muito da logoterapia, eu adoro a filosofia dela. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele vai nos trazer duas faces da mesma moeda, que é a responsabilidade e a liberdade. E o grande problema da adolescência, como você trouxe, é que a gente quer muito uma liberdade para fazer o que quiser, mas não quer tanto a responsabilidade. Então, da mesma forma que lá nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade, Frankl diz que na outra ponta deveria ter a Estátua da Liberdade, porque as duas coisas se complementam. Porque é muito perigoso uma pessoa querer e lutar para ter liberdade e ela não usar isso com responsabilidade. Então, isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Eu tenho liberdade para fazer ações não ilimitadas, porque senão, se eu pudesse fazer tudo que eu quero, onde eu estaria? Se eu pudesse escolher qualquer coisa, talvez eu não escolhesse nascer no Brasil, não escolhesse nascer nessa década. Mas dentro de uma limitação, a gente tem liberdades. Concorda comigo? Uhum. E o que eu faço com essas minhas liberdades? Eu tenho que me posicionar de alguma forma. E essas formas, elas têm que ser responsáveis. Tanto com a minha vida, quanto com a vida das outras pessoas. Então, eu tenho liberdade para desobedecer os meus pais, para ser grosso com as outras pessoas. Mas será que isso é responsável? Será que no futuro não vai me trazer culpa, não vai me trazer remorso? Mas trazendo para a clínica, se acontece esse caso de tive uma discussão com alguém importante e logo em seguida essa pessoa morre, como é que eu lido com isso? Acho que em um primeiro momento nós temos que ver como foi todo o ciclo de vida, para não se apegar tanto nos momentos finais, porque geralmente o enlutado ele se apega muito nos últimos momentos de contato ou de não contato que teve com a pessoa que morreu. E dita isso como uma regra, sendo que a vida não é feita só do último momento, ela é feita de vários momentos. E um relacionamento é feito disso. Então a gente tem que voltar à fita e pensar, mas sempre foi assim? Esse teu remorso, ele é só daquele último momento ou é um remorso porque isso acontecia várias vezes? E a gente não pode mais fazer nada por esse relacionamento que já não acabou, né? Porque a morte acaba com a vida, não acaba com o relacionamento. Mas
o que que isso pode me ensinar sobre as minhas futuras relações? Porque a gente sempre vai voltar nesse ponto, todo mundo morre. Aquela pessoa já morreu e ok, tenho certas culpas. Mas eu não preciso ter as mesmas culpas nas próximas mortes. Então, como que eu posso ser diferente? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Entendi. Bye.